E aí, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as prisões cautelares. Só por questão de estudo mesmo, para eu completizar o que eu estava estudando. Bem, nós temos dois tipos de prisão. É a prisão pena ou prisão definitiva, que é aquela que ocorre após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, que é regulada pela LEP, que é a Lei 7.210, Lei de Execução Penal. E as prisões cautelares, que é o que eu vou falar, que são as prisões que ocorrem antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Essas prisões cautelares se dividem em três tipos de prisão. É a prisão em flagrante, que é essa que a gente está vendo aqui, a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão em flagrante e a prisão preventiva estão regulamentadas no Código de Processo Penal. A prisão temporária está uma lei fora do Código de Processo Penal. Está na Lei 7.960. 7.960. Bem, eu vou falar sobre cada uma dessas prisões. Antes, eu vou falar um pouquinho sobre persecutio criminis, fase de persecução penal. Vamos supor que alguém cometeu um crime. Antes do Estado imputar o crime àquela pessoa e colocar essa pessoa atrás das grades, o Estado deve passar por uma fase em que ele prova que foi realmente aquela pessoa que cometeu determinada infração. Tem que provar que ela cometeu a infração, quais circunstâncias, qual foi o delito, para assim ele garantir e poder colocar aquela pessoa atrás das grades. Essa fase é chamada de persecução penal e ela é dividida em duas fases: a fase pré-processual e a fase processual. A fase pré-processual é aquela investigativa de inquérito policial e a fase processual é aquela dentro já de juízo, que é aquela dentro do tribunal que a gente vê nos filmes. Bem, a primeira prisão que eu vou falar é a prisão em flagrante, que é essa aqui que está na tela. Ela está regulamentada no artigo 301 do Código de Processo Penal. Se você for olhar o artigo 301, vai dizer o seguinte: qualquer pessoa do povo poderá, e os policiais, autoridades dos policiais e seus agentes, deverão prender quem quer que se encontre em prisão em flagrante. Então, aqui esse artigo trouxe os sujeitos ativos da prisão em flagrante. Tanto o facultativo, qualquer pessoa do povo que encontrar alguém cometendo crime, pode prender essa pessoa em flagrante. Mas os policiais e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em prisão em flagrante. Agora nós temos os tipos de flagrante, está aqui regulamentado no nosso mapa mental. No artigo 302, inciso 1 e inciso 2, nós temos o flagrante próprio, verdadeiro, real. São sinônimos atribuídos pela doutrina. Esse flagrante é quando a gente está cometendo ou acaba de cometer a infração penal. Depois nós temos o flagrante impróprio, irreal, quase flagrante, que é quando a gente é perseguido logo após, pela autoridade, qualquer pessoa do povo, pela vítima, é situação que faça presumir ser ele o autor do crime. E por fim, nós temos o flagrante presumido, ficto ou assimilado, que é quando o suspeito ele é encontrado logo depois em situação, com objetos, papéis, instrumentos, situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Esses são os três principais tipos de flagrante. Nós temos outros também, mas eu não vou adentrar agora. Bem, como uma pessoa vai levar no auto de prisão em flagrante, deve ser comunicada sua prisão no local onde se encontre imediatamente a 3 pessoas. Quem são essas 3 pessoas que devem ser comunicadas sobre a prisão em flagrante? Autoridade judiciária, o Ministério Público e a família do preso ou qualquer pessoa por ele indicada. E dentro de 24 horas da prisão, deve ser entregue o auto de prisão em flagrante para o juiz e, se ele não constituir um defensor, o preso, cópia integral para a Defensoria Pública. Bem por cima é isso a prisão em flagrante. Não vou adentrar mais porque é só uma revisão aqui para mim. Só que o que acontece? Existe, no final, 2 tipos ali do que pode acontecer na prisão em flagrante. Ou ela foi ilegal, ou ela foi legal. Se essa prisão foi ilegal, ela deve ser relaxada pela autoridade judiciária. Qualquer que seja a autoridade judiciária, deve ser relaxada a prisão. Se foi legal, se a prisão foi legal, então há 2 hipóteses para ocorrer. A primeira é estar presente os motivos para determinar, os requisitos para determinar a prisão preventiva, ou não está presente esses motivos. Se não está presente, é obrigação determinar a liberdade provisória.
do suspeito. Se estão presentes os requisitos da preventiva, deve ser decretado a preventiva. Descarregando. Lembrando também que depois de 24 horas do juiz receber o auto de prisão em flagrante, ele deve realizar a audiência de custódia com o acusado, o defensor ou um membro da Defensoria Pública e o Ministério Público, para que ele possa analisar a regularidade da prisão e tomar essas medidas de relaxamento, de conceder a liberdade provisória, de decretar prisão preventiva. E agora nós vamos para a prisão preventiva, para a gente saber quando é que pode ser decretada a prisão preventiva. Está aqui a prisão preventiva. Bem, a prisão preventiva, nós precisamos de dois requisitos, dois pressupostos para a prisão preventiva, que é o fumus comitis delicti. Esse aqui é o fumus comitis delicti, fumaça do cometimento do delito. Aí nós temos a materialidade do crime, que aquele crime ocorreu, e indícios suficientes de autoria, que foi aquela pessoa, indícios suficientes que foi aquela pessoa, e a materialidade do crime, que aquele crime ocorreu. Esse é um dos pressupostos, fumus comitis delicti, e o periculum libertate. Aí eu tenho o golpe, gole, alpe, sic, que é por conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, descumprimento de outra medida cautelar. E o cabimento dessa prisão preventiva. Crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou reincidente em crimes dolosos de qualquer pena, ou crime realizado em violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, deficiente, idoso, um descumprimento de uma medida cautelar e não forneceu informações suficientes para identificar sua autoria. Agora eu vou colocar uma situação hipotética para exemplificar melhor a prisão preventiva. Lembrando que ela pode ser aplicada tanto na fase de inquérito, que é a pré-processual, quanto na fase processual. E o juiz não pode decretá-la de ofício. Ela é decretada pelo juiz, mas nunca de ofício. Ela pode ser decretada pelas partes, pelo querelante, assistente, dentro da fase processual, ou ser decretada por representação do delegado de polícia, autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público dentro da fase inquisitorial, que é a fase de inquérito. Aí eu vou colocar uma situação hipotética. Vamos supor que eu matei uma pessoa, um homicídio, com a pena de 6 a 20 anos. Bem, e além de ter matado essa pessoa, eu estou ameaçando testemunhas, eu estou dizendo que eu vou matar todo mundo que depor contra mim. Então, o que é que está acontecendo? Olha só o cabimento. Eu cometi um crime doloso com a pena máxima superior a 4 anos, já estou em uma hipótese de cabimento, e dentro do periculum libertate, a minha liberdade põe perigo para a persecução penal. Por conveniência da instrução criminal, eu estou ameaçando testemunhas. E houve prova da materialidade do delito, realmente houve homicídio, e há indícios suficientes de autoria que eu pratiquei. Pronto. Fumus comitis delicti, periculum libertate. Minha liberdade está colocando perigo à persecução penal. E eu cometi um crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Homicídio é 6 a 20 anos a pena do homicídio. É de 20 anos a pena máxima. Então, pode ser decretada a minha prisão preventiva. Eu vou ficar preso preventivamente, aguardando todo esse processo. Se eu for julgado condenado, aí a prisão preventiva vai ser convertida em prisão definitiva. E, por fim, a prisão temporária. É a última prisão de medida cautelar, que não está no Código de Processo Penal. Ela está na Lei 7.960. Na Lei 7.960. Qual é o seu cabimento? Quais são os requisitos? Ela só pode ser decretada dentro da fase inquisitorial. Não pode ser decretada na fase processual. Qual é o cabimento? Conveniência da instrução criminal, do inquérito policial. Quando imprescindível para as investigações de inquérito policial. A minha prisão, eu estou atrapalhando o inquérito policial. Então, imprescindível para o inquérito policial, decreta a prisão temporária. Ou não possui uma residência certa, não fornece indícios suficientes para esclarecer a minha identidade. Uma dessas opções é imprescindível para investigações de inquérito. O iniciado não tiver residência fixa ou certa, mas esses crimes aqui, tem que ter cometido um desses crimes para que eu possa decretar a prisão temporária.
roubo, extorsão, estupro, rapto violento, tráfico, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo, genocídio, quadrilha urbana, enfim. O juiz não pode decretar essa prisão de ofício. Com a lei do pacote anticrime de Moro, que é a lei 13.964, foi afastada praticamente a atuação do juiz dentro dessa fase pré-processual. Então, aqui, a prisão temporária só é decretada na fase pré-processual. O juiz decreta, mas não de ofício. Ele decreta mediante representação da autoridade policial, que é o delegado, ou mediante requerimento do Ministério Público. Essas são as hipóteses que o juiz pode decretar a prisão temporária. E qual é o tempo da prisão temporária? O tempo da prisão temporária é de 5 dias, ela é bem curtinha, 5 dias, e pode ser prorrogada por mais 5, caso de extrema comprovada necessidade. Lembrando que nos crimes hediondos, esse prazo muda, é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Bem, o juiz tem até 24 horas para decretar essa prisão, e após decretá-la, será esse mandado de prisão extraído em 2 vias. Uma será entregue ao preso como nota de culpa. Bem, então é só isso que eu tinha para revisar sobre as prisões cautelares. E até a próxima.